Você sabia que o diabo ele sempre tem um barco esperando quem foge do chamado? E o mais perigoso é que esse barco, ele quase nunca parece uma fuga. Ele parece uma oportunidade, parece uma escolha racional, parece até cuidado com você mesmo. Mas na verdade, muitas vezes é apenas um caminho contrário ao que Deus já falou. Oi, eu sou Vitória, terapeuta integral cristã, e se você é uma mulher que sente que Deus já colocou algo nas suas mãos, um chamado, um sonho, um projeto ou uma direção, mas por algum motivo você continua travando, voltando para o mesmo lugar ou desistindo no meio do caminho, esse canal é para você. Aqui nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais que impedem muitas mulheres de sustentar aquilo que Deus já entregou a elas. Porque nem sempre, gente, o problema é falta de direção. Muitas vezes existe algo dentro de nós que precisa ser curado para que possamos avançar. Agora vamos para o vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito profundo: as fugas silenciosas do nosso chamado. Porque nem sempre a gente abandona o propósito de uma forma ali declarada. Muitas vezes a gente simplesmente vai indo. Vamos olhar para a história de Jonas. Jonas, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele não acordou no outro dia pensando, hoje eu vou me rebelar contra Deus. Não foi isso. Ele simplesmente encontrou um barco indo para Tarsis, para o lado oposto. E isso, gente, muda tudo na forma como a gente entende a fuga espiritual. Porque é assim que muitas vezes acontece na nossa vida também. A gente não vai dizer claramente, eu estou desistindo do que Deus colocou em mim. A gente vai dizendo coisas mais sutis. A gente diz coisas como, talvez não seja para mim, talvez eu não seja capaz, talvez alguém seja mais preparado. E sem perceber, a gente vai entrando no barco da mesma forma que Jonas fez. E eu, quando comecei a perceber algo olhando para minha própria história, eu achava que eu tinha ali perdido o desejo de ser terapeuta. Eu sou terapeuta integral cristã e eu achava que eu tinha perdido esse desejo. Eu achava que era falta de direção, de clareza, de propósito. Mas quando eu comecei a olhar com mais honestidade para dentro, eu encontrei uma raiz que eu não tinha percebido, que era a rejeição. Eu já tinha ajudado mulheres, eu já tinha visto transformações acontecerem diante dos meus olhos. Eu já tinha recebido sinais claros de Deus sobre aquilo, mas bastou uma voz da rejeição entrar na minha mente e eu comecei a questionar aquilo que Deus já tinha confirmado para mim. E aqui eu tenho uma verdade que muitos não conseguem perceber. Às vezes, o inimigo, ele não precisa destruir o que Deus colocou em você. Ele só precisa fazer você acreditar que você não é capaz de sustentar isso. Porque a maior estratégia não é sempre tirar o seu chamado, não. Às vezes é fazer você abandonar antes mesmo de florescer. Jonas, ele entrou no barco tentando fugir do que Deus tinha pedido. Mas Deus não desistiu dele. Deus, ele não vai desistir de você. Deus, ele foi atrás de Jonas. Porque, gente, o chamado não era o problema. O problema era o que estava dentro dele, que fazia ele fugir. E talvez hoje isso esteja falando com você. Talvez você esteja no barco. Talvez você esteja no barco do depois eu vejo, no barco do não sou capaz, no barco do acho que não é para mim. Mas existe uma pergunta que você precisa fazer, que precisa ser feita com muita honestidade. Quem colocou essa voz dentro de você? Quem colocou a voz de talvez ter alguém melhor do que eu não consigo, eu não sou capaz? Quem é que colocou essa voz dentro de você? E mais do que isso, o que Deus colocou nas suas mãos que você está tentando devolver? Nem sempre o problema é falta de chamado. Muitas vezes é excesso de medo. E medo também pode ser um barco. E talvez o próximo passo não seja entender tudo agora. O próximo passo
seja parar de entrar nos barcos que te afastam do que você sabe que precisa construir. Porque nem sempre o barco, gente, é algo espiritual óbvio. Às vezes o barco é um emprego que te distancia do seu propósito. O barco pode ser um relacionamento que te enfraquece por dentro. O barco é a procrastinação de um projeto que você sabe que deveria começar. Às vezes o barco é um sonho que você enterrou porque achou que não era capaz. E o mais perigoso é que quase sempre ele vem disfarçado de lógica, de prudência, de maturidade, de vou esperar o momento certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui bem honesta. Quantos anos da sua vida você já passou esperando o momento certo para algo que você já sabe que precisa começar? Hoje eu não quero que você saia só aqui refletindo, eu quero te desafiar a sair do automático. Escolha uma área da sua vida agora, pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser um ministério, pode ser uma decisão pessoal que você vem adiando e se pergunte: isso aqui me aproxima do que eu acredito que eu fui chamada para construir ou só me afasta? Faça essa pergunta hoje para você, porque às vezes a resposta não é só a oração, é decisão, e decisão exige coragem. Talvez você não esteja sem um caminho, você só esteja dentro de um barco que não combina mais com a sua verdade. E sair dele vai exigir coragem, porque todo barco parece seguro no começo, mas ficar nele pode custar a sua vida inteira. Se pergunte: o que você precisa parar hoje para finalmente começar o que você sabe que deveria construir? Porque talvez você não esteja perdido, talvez você só esteja em um movimento na direção errada. Eu espero que essa reflexão ela tenha trazido clareza para sua caminhada. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários o que mais falou com você nesse vídeo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.